Boa noite. Vamos iniciar mais uma rubrica da Galeria de Diálogos, uma iniciativa conjunta do jornal Rostos com a SAP Local. E o nosso convidado de hoje é Nuno Banza, militante do Partido Social Democrata desde 1993, tem 34 anos, nasceu a 7 de abril de 1975, é engenheiro do ambiente, um ativista da defesa do ambiente na Quercus, onde exerceu funções na direção, é administrador delegado dessa energia, agência Barreiro, Moito, Alcochete e Montijo, foi trabalhador também da iGreens e é o candidato do Partido Social Democrata nas próximas autárquicas a presidente da Câmara Municipal do Barreiro. Boa noite, Nuno. Olá. Bem-vindo aqui à nossa conversa. E como tem sido habitual em todos os nossos entrevistados, nós partimos sempre de um ponto que é conhecer um pouco mais, além daquilo que foi dito, de quem é o candidato. Quem é Nuno Banza? Como é que nós podemos identificar a personalidade de Nuno Banza? Quem é o Nuno Banza? Bem, como é que podemos identificar a personalidade? É uma pergunta difícil. Nada melhor que a própria pessoa dizer o que é que pensa de si próprio. Sim, bom, eu nasci no Barreiro, ou melhor, eu não nasci no Barreiro. Eu nasci na maternidade Alfredo da Costa, porque os meus pais viviam no Barreiro e a minha mãe foi meter à maternidade Alfredo da Costa e, portanto, vim para o Barreiro 3 dias depois de nascer. Formalmente não nasci no Barreiro, mas sempre vivi no Rio. Quando estudei sempre cá e acho que desde sempre tive alguma ligação ao Barreiro, mais até ao Lavradio, para ser completamente sincero, porque tinha várias pessoas na família que não só sempre nasceram, sempre viveram cá, como que estiveram ligadas ao movimento associativo, que sempre foi muito forte, e não é uma ligação nem uma presença que a gente possa dizer que é uma presença do passado recente, ou que é. O meu padrinho nasceu em 1914 e na década de 30 e 40 esteve ligado ao movimento associativo na CEFAL, muito na CEFAL, e foi tesoureiro vários anos, foi membro da direção e tinha uma ligação muito forte ao movimento associativo. E a palavra ir à sociedade era uma coisa que eu desde pequenino que comecei a ouvir, não é? E depois, curiosamente, acho que aí aos 12 anos fiz uma coisa muito gira, que eu acho que teve também muita influência na forma como eu depois acabei por fazer uma série de outras coisas. Eu quando fui estudar para a escola secundária, tive uma professora no 7º ano, que era a Maria Armanda, que ela era, de facto, tinha uma sensibilidade muito especial para as questões do ambiente. Eu tinha 12 anos. E ela colaborava com uma rádio local. Agora não temos rádios locais, mas na altura haviam pelo menos 2 ou 3 rádios locais. Haviam 2, a terceira não era daqui, era a Rádio Arremesso de Baixo da Banheira, mas ela colaborava com uma rádio local e fez-nos um desafio muito giro. Na altura discutia-se a eucaliptização do país. E o eucalipto era o inimigo do ambiente e causava uma série de problemas muito complicados. E havia uma série de gente a desenvolver atividades na defesa do ambiente contra a eucaliptização do país. E ela fez-me, a minha, a Lília, que era uma colega de turma minha, fez-nos um desafio muito giro, que era nós, durante a semana, nos tempos livres, recolhermos dados sobre a eucaliptização do país. E depois, no sábado, entre meio-dia e 1, ela tinha um programa de rádio, e nós, nesse programa de rádio, líamos algumas passagens de algumas questões relacionadas com a importância da defesa do ambiente, a importância da defesa dos habitats, os riscos que corríamos por desatarmos a plantar eucaliptos pelo país todo. E eu fiz isso durante algum tempo. E isso foi muito giro, porque isso despertou, de alguma forma, o interesse pelas questões relacionadas com o ambiente. É óbvio que depois, todo aquele contexto, quer dizer, de facto, nós irmos ali para a praia, para a Barra a Barra, e temos ali aquele típico odor a amoníaco sempre presente,
também tinha ali criava alguma pressão, ver os carros cheios de lixo e aquelas coisas. Mas isso não era. Um miúdo com 12 anos não tinha uma percepção, não tinha a percepção, eu não tinha essa percepção da importância ou da gravidade, não tinha. E depois, mais tarde, isso foi muito giro, foi uma fase muito interessante. Nós, inclusive, até depois acabámos de andar e repetir um conjunto de apoios e abrimos um estúdio de rádio na escola, que ainda hoje existe. A escola ainda hoje tem esse estúdio de rádio. Qual é a escola? A escola secundária de Alfachalim, que depois passou a chamar Augusto Cabrita. E a professora era a Mariana Fragoso. E depois, com 14 ou 15 anos, uma vez o Adolfo convidou-me, ele estava a fazer um grupo de miúdos, que era eu, era a Susana, era mais um ou dois, e que tomávamos conta da biblioteca da Stal uma vez por semana, em escala, e nós íamos para lá tomar conta da biblioteca. E depois, até fui convidado para ir para uma direção quando fiz 16 anos, e fui para uma direção da Stal, convidado aqui por um amigo, António Sousa Pereira, há 18 anos atrás. E entretanto, depois acabei por escolher a área de ciências, acabei por escolher o curso de engenharia do ambiente. Quando cheguei à faculdade, primeiro entrei para a Universidade do Algarve, fui viver para o Algarve. Quando vivi no Algarve, liguei-me a uma associação que tem hoje 20 anos, que é a Almargem, e que é uma associação regional que tem um trabalho fantástico, que tem lutado muito, e acho que todas as pessoas conhecem o número e a gravidade dos atentados, em especial urbanísticos, que se têm feito no Algarve, e a Almargem tem lutado imenso contra isso. Eu sou na Almargem e fui ativista convicto e muito envolvido durante os anos em que vivi no Algarve. Quando vim para o Barreiro novamente, entrei na transferência para a Universidade Nova de Lisboa, para a Faculdade de Ciência e Tecnologia, para o mesmo curso de Engenharia do Ambiente, curso que acabei por concluir. E quando vim para cá, criámos uma associação de defesa do ambiente local, que teve uma série de atividades muito interessantes durante uma série de anos, fruto da forma como a vida de cada um de nós evoluiu, acabou por deixar de ter atividade. O que é bem pena, mas não foi possível. As associações vivem das pessoas, portanto, não são de ninguém, e quando os associados não conseguem fazer com que elas andem para a frente, o que acontece é mesmo isso, é que elas acabam por desaparecer. E a Gerson Verde desapareceu. Mas, entretanto, eu acabei por ser convidado pelo Francisco Ferreira, que foi meu professor na Nova, para aderir à Quercus. E aderir à Quercus em 96 ou 97. E em 2000, ele e mais um conjunto de outras pessoas convidaram-me para fazer parte da Direção Nacional. E eu fiz parte da Direção Nacional do Quercus entre 2000 e 2006. 3 mandatos. Um vogal da Direção Nacional. És casado? Sou casado, tenho um filho fantástico, com 5 anos. E pronto, basicamente, tenho feito a minha vida. Como é que uma pessoa que é do Barreiro, numa terra com características de esquerda, e que no fundo também acaba por se tornar ambientalista e ligado à Quercus, que tem uma certa cultura revolucionária, de transformação, se torna social-democrata? Bem, eu não acho que isso tenha nada de estranho. Até porque essa pergunta é provocatória, porque quando dizemos que uma terra de esquerda, tradição revolucionária, estamos a empurrar o PSD para a direita. E isso dá jeito. O PSD não é a direita. O PSD nunca foi de direita. Hoje... É mais do PPD. Hoje temos... pois, eu sou social-democrata. Mas sou social-democrata convicto. Mas eu percebo que essas coisas que essas ideias tenham várias interpretações. Hoje temos o Jerónimo de Sousa a dizer que o PS é um partido de direita, não é? E, portanto, quer dizer, essa separação entre nós também temos o PSD Barreiro a dizer, por exemplo, que o PSD é um partido de esquerda. Não, temos o PSD Barreiro a dizer que no Barreiro parece que estamos numa guerrilha. O PS... Toda a gente quer ser de esquerda. Toda a gente quer ser de esquerda. E, portanto, o PS... Todos lutam. O PSD coloca-se, portanto, à direita. O PSD não se coloca nem à direita nem à esquerda. Eu acho que o PSD coloca-se naquilo que é verdadeiramente social-democracia.
E de facto, hoje em dia, embora ainda se faça um esforço muito grande para separar entre esquerda e direita, eu penso que hoje a separação entre esquerda e direita não tem a conotação que originalmente se lhe deu. E nem o PSD defende políticas que são claramente políticas conotadas com a direita. O PSD é um partido que defende e defendeu sempre um conjunto de ideais sociais-democráticos, um conjunto de ideais que têm as pessoas no centro das atenções, que discriminam positivamente, é verdade, mas que reconhecem méritos, que apostam nas boas ideias, que apostam naquilo que é um desenvolvimento social, económico, e cultural e ambiental virado para ideias progressistas, para ideias que não são. Boa noite mais uma vez. Pedir desculpa por esta pequena interrupção, um problema técnico que parece que anda a perseguir aqui as entrevistas com o candidato social-democrata. As nossas desculpas por este pequeno choque tecnológico. Mas estava a dizer eu dizia que a social-democracia era... Que eu acredito que só uma sociedade social-democrata é que pode verdadeiramente ter em atenção as diferenças dos indivíduos, discriminar positivamente aqueles que efetivamente têm um contributo diferente e permitir espaço para que haja efetivamente um desenvolvimento. E, portanto, não é estranho que as pessoas que acreditam verdadeiramente na sociedade social-democrata e quando olham até para verdadeiras sociedades sociais-democratas, como no Norte da Europa, como na Suécia, como na Dinamarca e noutros países em que a social-democracia é efetivamente uma realidade. E que até é curioso porque nós, quando vamos aos países do Norte da Europa, quando a generalidade das pessoas que vão, e quando voltam e dizem que de facto na Suécia vive-se muito bem, na Dinamarca vive-se muito bem, e que de facto há um conjunto de condições que cá não há, falta dizer uma coisa importante, não é? Aquele é o modelo social-democrata. Aquele é o modelo social-democrata. E, portanto, não é estranho. Mas é mais uma questão que outra. Mas, sendo efetivamente o PSD um partido identificado com um partido de direita, ou pelo menos centro-direita, normalmente, é difícil ser social-democrata no Barreiro? Não. Eu acho que o Barreiro tem uma característica... Eu vou contar uma passagem só muito rápida, porque isto aconteceu contigo, no almoço que estivemos, que não falámos logo no início nisso, mas eu tive aqui há pouco tempo um rapaz que veio fazer uma reunião comigo, por motivos profissionais, que é da Águeda, e curiosamente aquilo ia ser uma sexta-feira, num dia que costumamos almoçar uma série de pessoas de partidos diferentes, líderes e pessoas responsáveis de vários partidos, e eu não desbanquei o almoço que tinha e levei o almoço connosco. E no final do almoço ele fez um comentário fantástico. E eu digo fantástico porque, de facto, eu fiquei orgulhoso pelo comentário que ele fez. Quando eu disse que estava lá sentado o líder do Bloco de Esquerda, quando lá estava sentado pessoas do PS, do Partido Comunista, e eu, o candidato do PSD, por acaso não estava ninguém, acho que não estava ninguém do CDS, acho que é uma questão de coincidência, e ele faz um comentário fantástico. Ele diz assim: epá, e vocês conseguem almoçar todos à mesma mesa? Epá, isto se fossem água, eles davam todos à porrada. Isto espelha um bocadinho aquilo que é verdadeiramente a cultura democrática de respeito. Porque nós não temos que ser todos iguais. Só temos que nos respeitar. Portanto, não acho nada que seja difícil ser social-democrata no Barreiro ou no lado qualquer. Eu sou social-democrata no Barreiro. Eu não acho que seja difícil. Mas algum tempo foi difícil, não? Eu não passei isso. Eu não passei isso. É uma nova geração. Eu não passei isso. É um do pré, que nasceu no pré. Eu nasci ali... Nasceu no pré, que é 65. Nasci ali mesmo... Mas criaram um Mendes Costa tem algumas histórias diferentes. O mandatário. Tem muitas histórias diferentes. Mas eu acho que isso faz parte da história do país. E faz parte da história do Barreiro. Aliás, é uma coisa que faz parte do Barreiro, haver estas questões com os sociais-democratas, como no Norte houve questões, se calhar com comunistas, que também seriam tratados de uma forma
Eu acho que o problema da intolerância, e da falta de respeito pela diferença, não é uma característica exclusiva de um partido. Não. Tem a ver com as pessoas. E eu acredito até que isso pode ter a ver com os momentos históricos em que acontecem. O PSD começou a ser um partido ligado ao poder local, nas segundas eleições. O PSD é um partido das segundas eleições aqui no Barreiro, começou a ter uma representação na variação. Qual tem sido o papel do Partido Social Democrata ao longo destes anos na autarquia? Bem, como é que o PSD tem sido sempre. O PSD, a nível nacional, é o partido com maior implantação autárquica. Há uma discussão muito interessante entre o PS e o PSD, que é o PS diz que tem mais votos, o PSD diz que tem mais câmaras. Mas a verdade é que os números mostram que o PSD tem, objetivamente, uma maior implantação autárquica. E isso não é diferente no Barreiro. Porque o PSD, e aqui se calhar é importante fazer aqui um bocadinho de história, história que eu faço daquilo que conheço e muito menos daquilo que vivi, mas do que aprendi dentro do PSD e fora, o PSD sempre teve responsabilidades na Câmara. Eu acho curioso, tu não perguntaste, mas eu não perguntei, mas sei que o PSD, mesmo quando o PCP tinha maioria absoluta, tinha variação, tinha flor. É muito curioso, e isso normalmente qual é o papel do PSD? Como é que se tem comportado? Porque assim, o PSD... Deixa-me dizer uma coisa. O PSD tem sempre tido um papel responsável, porque tem assumido sempre um compromisso do qual não abdica, que é trabalhar pelo Barreiro e pelos barreirenses. E isso é o que tem acontecido desde sempre. É muito curioso, por exemplo, que desde que há por exemplo, dos assuntos sociais na Câmara, a primeira vez que o Partido Comunista obteve é neste mandato. É neste mandato. Porque antes deste mandato, o Partido Comunista nunca tinha tido todos os assuntos sociais. Tinha sido sempre o PSD. E só me interrompeu no mandato da gestão de Emílio Xavier. Sempre. E mesmo, e era isso que eu ia dizer. Não foi neste mandato que retirou o valor ao PSD da área social. Já tinha sido na gestão socialista. Não é uma questão de retirar ou de dar. Há uma tradição na Comissão do Barreiro, na gestão ao longo dos anos, que o pelouro da área de assuntos sociais foi Mendes Costa, foi Marcos Pimenta, foi o Água Doce, foi o Eduardo Xavier, e foi o Eduardo Filho, foi sempre o governo social-democrata a essa área, que deixou de ser na área da gestão socialista. Mas deixa-me só dizer uma coisa, é verdade, deixou de ser na gestão socialista, mas já agora deixa-me dizer uma coisa que é importante. É muito curioso pormos o PSD à direita, mas depois darmos todos os assuntos sociais, que é o que lida com as pessoas, não é? Isto é um facto, não é uma interpretação. Foi assim. Mas há verdade que... Mas deixa-me só concluir para dizer aqui só uma coisinha que me faltou dizer, que é, e portanto, quando se diz, porque se diz muitas vezes, o PSD tem sido a muleta, o PSD tem trabalhado pelo Barreiro. O PSD trabalhou para o Barreiro quando o Partido Comunista tinha maioria. E, portanto, não precisava de muleta. Eu normalmente não identifico o PSD como muleta. Mas como partido charneiro, que tem um papel charneiro... Mas nós não temos problema nenhum com isso. Sim, isso é natural. Nós não temos charneiro. Muleta não. E prova de que não temos problema nenhum é que o trabalho que o Marcos Pimenta fez como técnico foi fantástico. O Marcos Pimenta foi pioneiro a nível nacional quando introduziu as refeições quentes nas escolas primárias do Conselho, numa altura crítica. Eu, felizmente... Das bandeiras negras. Sim, das bandeiras negras. Na altura da fome. Da fome, dos despedimentos. Crianças que não tinham comer. As crianças não tinham refeição nenhuma em casa e que a única refeição que faziam durante o dia era aquela que faziam na escola. Isso foi uma medida do PSD no Barreiro, protagonizada pelo Marcos Pimenta. E isto é algo que faz parte da história do PSD, mas também faz parte da história do Barreiro. As medidas de ordenamento de trânsito que foram tomadas na década de 80 pelo Mendes Costa foram louvadas a nível nacional várias vezes. Entre o Barreiro foi dos primeiros conselhos do país a introduzir a sinalização semafórica. Um dia. E, portanto, pinturas horizontais do pavimento. Bom, há aqui um conjunto de trabalhos. O trabalho que o Porfírio fez, cuidado que o Porfírio fez,
na altura, chamava-se GTL, Grupo de Trabalho da COL, que depois deu origem aos trabalhos que foram feitos no âmbito do PER. E a toda a identificação dos problemas que, infelizmente, ainda hoje persistem no Barreiro e em outros núcleos antigos do Conselho. Foram trabalhos do perfil. Naturalmente, foram trabalhos técnicos, foram trabalhos de muitos técnicos da Câmara que tiveram responsabilidades disso, mas foram liderados pelo Hiparte Filho. O trabalho que foi feito pelo Hiparte Xavier, no âmbito do PER, no âmbito do apoio às famílias carenciadas, o trabalho que infelizmente não foi concluído da forma como o PSD propôs, que tem a ver com o realojamento. A solução da Quinta da Mina não era a solução da PSP, mas foi iniciado no trabalho do Água Doce em Praça. E o trabalho que Mendes Costa fez, no mandato anterior, na gestão de um conjunto de obras, das quais eu só destaco uma, o AMAC, que não teve desvios orçamentários. Não teve desvios orçamentários. E foi liderado pelo Mendes Costa, que é uma pessoa que tem uma experiência muito, muito grande na gestão daquelas áreas. E isso foi um serviço que eu prestava ao Barreiro. Afinal, pensava que o AMAC era, já nem sei que é o AMAC. O auditório municipal de Cabrita. Eu não estou a dizer paternidade. O PCP diz que foi feito pelo PCP do BP de Canários. O Mendes Xavier foi ele que o fez. Agora foi Mendes Costa, afinal quem fez foram os trabalhadores que lá andaram a construir. Esses são quem fizeram. Eu permito-me, porque é justo, destacar o empenho e a dedicação com que Mendes Costa, como responsável político, geriu o Câmara. Mas a questão que esta conversa está um pouco para aqui, para tentar ver como é que se tem movimentado o Partido Social Democrata no Barreiro. Tem entender um pouco esta presença do porque que papel, que contributo tem dado o PSD na política autárquica local? Ao longo destes anos, a nossa perspectiva, e eu não sou o candidato Mudança, que é hoje o protagonista do Partido Social Democrata, claro, como cada da Câmara, olha para trás e que herança recebe da presença dos sociais-democratas na Câmara ao longo destes anos? Eu recebo uma herança que considero, por um lado, me orgulha bastante, mas por outro, e que ao mesmo tempo por outro, é uma grande responsabilidade. E eu não falei do trabalho que o Bruno Vitorino tem estado a fazer na Câmara. Porque o Bruno tem estado a fazer um trabalho que tem posto no mapa um conjunto de valores que o Barreiro tem, que são, talvez, das nossas únicas pernas. Teremos mais algumas, mas temos aquelas seguramente. E nunca tinham sido tratados com o cuidado e com o destaque que merecem, que lhes tem sido dado agora pelo Bruno. E naquele trabalho que ele tem feito também pela Machada, para além da conclusão de um conjunto de processos que vinham de trás e que ele fez com muita responsabilidade, o trabalho que ele tem feito pela Machada tem sido um trabalho determinante. E, portanto, eu tenho muito orgulho no trabalho que os diferentes vereadores do PSD, ao longo destes anos, têm feito na Câmara de Barreiro. Então, como é que o PSD, quando o Mudança, o candidato, avalia aquilo que é a gestão da CDU no Conselho do Barreiro? Como é que avalia essa gestão da CDU? Como é que olha para ela e como é que caracteriza isso? Ele tem sido um parceiro de gestão, no fundo, um parceiro de gestão ao longo destes anos, tem cooperado, tem participado quer quando o PSCP era maioria absoluta, quer quando o PCP passou a ter maioria relativa, e mesmo o PS, não? O Partido Social Democrata acabou por ser quem permitiu a governabilidade da Câmara de alguma forma, mas como é que avalia essa gestão Vamos começar pela gestão do PCP. Mas do passado recente? Ou Passado recente, podemos começar pelo passado, começamos dois para trás. Podemos começar por hoje, podemos passar para trás, no fundo, um olhar sobre a gestão da CDU. Destes 4 anos, eu acho que eu gosto do Carlos. Eu tenho a impressão que há nenhum candidato que tinha passado aqui que não tinha dito que gosto do Carlos Roberto. Não, mas eu gosto de Sofia. Eu gosto de Sofia. E quando eu digo gosto, não é um sentimento pejorativo, não é? Eu não digo que gosto para depois poder atacar, não. Eu acho que nós temos uma coisa muito importante e conseguimos ao longo de muitos anos, é conseguir respeitar. E isso é muito importante. Eu não concordo com muitas das decisões que ele tomou e que eles têm tomado. Eu faria de maneira diferente. Eu acho que nós falhámos muito
quando tivemos cá o Augusto Mateus, quando fomos convidar o Augusto Mateus para pensar, para nos ajudar a pensar uma área determinante que é a Quimipar, mas que não aproveitámos a oportunidade, erradamente, de o pôr a pensar o Barreiro como um todo. O Conselho, e não o Quimipar. O Conselho das suas vertentes. Mas a área foi mais abrangente, porque estava a Quimipar. A área foi... Não, isso não se pode dizer. A área não foi para o Quimipar. A área foi o Quimipar e uma pequena área envolvente que se situa no centro. E que circunda aqui. E que vai até a chamada e que se estende por mais 1000 metros. E eu não estou a falar do centro do Barreiro. Eu estou a falar do Conselho do Barreiro. O Conselho do Barreiro é um conselho pequenino. Não é assim tão difícil. E nós não fizemos isso. E tivemos o Augusto Mateus e a equipa Augusto Mateus e Sociais para fazer um trabalho que eu reputo de qualidade, mas que não foi pedido da forma que eu pediria. Eu pediria ao Augusto Mateus para pensar qual é o papel que a Quimipar pode ter no desenvolvimento do Conselho do Barreiro. E não daquela área. E isso é determinante. É determinante. Porque as decisões mais importantes que uma autarquia toma, sem prejuízo daquelas que diretamente têm a ver com a vida das pessoas, as decisões mais importantes que uma autarquia toma têm a ver com o planeamento local. A forma como nós ordenamos os espaços. E isto é algo que não só está estudado há muitos anos, como até tem permitido corrigir muitas coisas. A forma como uma autarquia conduz os destinos do seu território influencia o seu desenvolvimento social, influencia o seu desenvolvimento económico, influencia a forma como as pessoas se relacionam com o território, influencia, no fundo, o que é que vai ser o futuro desse território. Quando nós decidimos qual é o tamanho dos prédios, como é que eles estão dispostos, qual é o tipo de ocupação que vão ter, se vão ter habitação só, se vão ter habitação com bens e serviços, se reservamos espaço para outras atividades. Quando planeamos, quando uma autarquia planeia o espaço, ela está a tomar uma decisão que tem um impacto direto. Mas essa discussão... Deixa-me só concluir. É para perceberes o que eu quero dizer. Ela está a tomar uma decisão que tem um impacto direto e imediato, mas que não para. Ele mantém-se no futuro num prazo muito longo. Certo, mas essa discussão, a gestão da Civil é isso? É não ter convidado Estamos a falar dessa. a pensar no Barreiro no seu todo? Não, estamos a falar E essa discussão de pensar no Barreiro no seu todo teria que ser vista num contexto de ele dar um plano estratégico para o Conselho, de ele um plano para o Plano Municipal, para a revisão do PDM, eu ia falar disso sobre um conjunto, mas uma coisa teria... Estamos a desenvolver. Eu queria que o candidato Mudança falasse de como é que avalia a gestão da Civil. Eu acho que a gestão da Civil tem-se pautado por fazer. Eu não tenho uma resposta sim ou não, branco ou preto. Essas coisas não podem ser. Eu não consigo responder ou são bons ou são maus. Eu não vou fazer isso. Eu acho que há coisas que eles fizeram bem. Há coisas que eu faria como eles fizeram. Há coisas que eu não faria como eles fizeram. E para ser justo e para conseguir ter uma aplicação o mais consequente possível, o que eu posso dizer é que há de facto um conjunto de decisões que foram tomadas com as quais eu não concordo e há decisões que foram tomadas com as quais eu concordo. Há um exemplo de decisão que foi tomada que não se concorda. Essa, por exemplo, Augusto Mateus é uma desde logo, o facto de nós termos mantido o PDM na fase em que está, porque supostamente estamos à espera da ponte e porque supostamente era preciso adaptar o plano diretor municipal àquilo que é a ponte, para mim não é argumento. Porque não só a área do Conselho não se restringe àquilo que é o corredor que vai ser diretamente afetado pela ponte, como eu entendo até que a ponte deve potenciar o Conselho. E, portanto, para potenciar o Conselho, é preciso nós trabalharmos no nosso território. Trabalharmos no território. Mas para trabalharmos no território, temos que ter propostas. Temos que ter um modelo de cidade. Nós não vamos desenvolver o Barreiro em função da ponte. Mas essa abordagem não foi feita no âmbito da discussão do Plano Municipal do Ambiente, não houve uma abordagem nesse sentido. Foi, mas o Plano Municipal do Ambiente, tal como enquadrado, é um apoio àquilo que deve ser um instrumento de gestão territorial municipal, que é o Plano Diretor Municipal. E, portanto, por um lado, manter em vigor um PDM que tem 20 anos e que prevê coisas que eu acho que ninguém concorda. Mas não, desde logo, acho que hoje toda a gente percebeu que o Barreiro não vai ter os 210 mil habitantes que estão. Isso acho que é óbvio.
Acho que é óbvio, não é? Mas já não é tão óbvio que as pessoas percebam que aquela concepção dos 210 mil habitantes é a concepção que permite os edifícios de 8 pisos numa freguesia como Palheiras. Essa é a mesma concepção. E é esse PDM que está em vigor. E é o PDM que prevê, num espaço contíguo à Mata da Machada, um polígono com loteamento industrial. Estas e muitas outras decisões que estão previstas no PDM em vigor. Mas a opinião do PSD é que essa revisão do PDM teve origem precisamente para que isso continuasse tudo da mesma e que não se mudasse? Não fez ter isso. O que eu disse foi que eu já teria avançado com a revisão do PDM. O Partido Socialista, e bem, também não avançou? Iniciou a revisão do PDM em 2004, quando deveria fazer. É verdade que no final de 2005, quando chegámos às eleições, continuávamos na fase de caracterização de diagnóstico. O problema é que hoje estamos em 2009 e continuamos na fase de caracterização de diagnóstico. E isto, para nós, não é aceitável. É uma das críticas que é feita à gestão civil. Outras críticas mais. Eu entendo que, e nós entendemos, o PSD entende que, por exemplo, em relação às AUSIs, foi feito muito pouco. Criar meia dúzia de estruturas. Ou ajudar a criar as associações. E pouco mais é muito pouco para 4 anos. Mas mais. Quando nós dizemos, por exemplo, numa auge como a Quinta Francisco Rodrigues, que é em Santo André, que é contígua à cidade, nós temos as mesmas condições que temos no século Luana, as pessoas acham isto estranho. Mas a verdade é que não temos voto. Mas o PSD destes 4 anos... O PSD destes 4 anos... Tem batido o pé na Câmara? Tem falado essas matérias? Ou o PSD ou está agora a dizer que é campanha eleitoral? Não, o PSD tem sempre defendido isto. Aliás, é curioso, porque o PSD foi o partido trabalhando lealmente com o Executivo, vem sempre fazendo estas críticas. E mais, é curioso até que o PSD votou mais vezes contra propostas do Partido Comunista do que o próprio PS. E do que o próprio vereador João Soares, tido como independente da Câmara. Mas outra matéria em que o PSD está claramente em desacordo com aquilo que tem sido a política do Partido Comunista tem a ver com o Barreiro Velho. Tem a ver com a forma como, do ponto de vista político, se conduziu o processo de gestão das áreas urbanas degradadas. E que o PSD fez uma proposta concreta. O PSD defendeu aqui para o PSD fez uma proposta concreta. O PSD, como é sabido, essa área foi da responsabilidade do PSD no primeiro ano deste mandato. Já tinha sido dado prescritivo. E já tinha sido dado prescritivo. E ao fim de um ano, o vereador do PSD fez uma proposta para a criação de uma sociedade de restauração urbana. É a proposta que o PSD avança? Que não foi aceita. E continua a defender esta proposta? E continuamos a defender que, ponderadas todas as questões e olhando para as experiências que temos visto e que são públicas um pouco por todo o país, essa tem sido a solução que, do ponto de vista autárquico, tem permitido, de forma mais célere, mais consequente e com maior qualidade, resolver os problemas das zonas críticas. Mas aqui o PSD não fala só do Barreiro. Aqui o PSD fala da zona crítica do Barreiro, mas também fala da zona antiga do Lavradio, também fala da zona antiga de Santo André, também fala da zona antiga de Coimbra, que tem lá um momento de cair, que precisava urgentemente ser enquadrado. Fala de todas as... E este é Salvador? Sim. Mas também podemos olhar um bocadinho para a Real Fábrica de Vinhos. Não é ao lado. E, portanto, o que dizemos, isto tem sido, do ponto de vista daquilo que tem sido a gestão da autarquia, estas são diferenças de opinião, são diferenças de estratégia política que nós respeitamos. E o PSD valoriza algumas aspectos da gestão civil ou não valoriza a gestão civil? Eu acho que a gestão civil fez um conjunto de coisas muito importantes, desde logo uma que eu acho que é determinante naquilo que depois vem a ser o resto da gestão, foi a consolidação orçamental. O atual Presidente da Câmara, pese embora ele tenha dito que vai deixar as contas
no mesmo estado que se encontrou. O que ainda carece da nossa parte de perceber porquê, talvez seja por causa deste novo programa de Alcatrão lá minuto, como diz um companheiro meu, agora temos aqui um programa de Alcatrão lá minuto que está a espalhar Alcatrão pelo Barreiro, um pouco por todo lado, mas não sabemos bem porque é que o Sr. Presidente diz isto. Nós temos a convicção que ele fez um bom trabalho de consolidação orçamental das contas. De facto, a situação financeira da Câmara, por um conjunto de razões que ele próprio contou, dificuldades nas receitas, contexto, a situação prévia, a situação financeira da Câmara não é fácil. E nós temos a convicção que ele se esforçou bastante para controlar o despesismo, que é típico da administração pública, e portanto não é uma característica do Barreiro, mas que ele fez o esforço para controlar. E essa pode parecer simplista, mas essa é uma medida muito importante. Porque dela depende a capacidade de intervenção da autarquia, que depois se repercute na qualidade de vida dos cidadãos. E por aí fora. E, portanto, quando nós dizemos que ele fez um bom trabalho na consolidação das contas, estamos a dizer também que prestou um serviço ao Barreiro. E isto é um elogio que, publicamente, eu acho que é importante fazer. Ok. Passamos agora também aqui um pouco a olhar pela gestão socialista. Como é que o PSD olha para os quadros da gestão socialista? Há também há estas coisas todas também que aqui estão. O Barreiro Velho, que não avançou associado à gestão urbana, apesar, por exemplo, de ter sido uma ideia também defendida pelos próprios socialistas, entendemos. As algas também um pouco mexeram, mas PDM, pronto. Mas, no fundo, as coisas, qual é a análise que eu acho que faz a gestão PS? Foi melhor a CDU? É melhor? Mudou o Barreiro? Eu acho que o que muda o Barreiro são as pessoas. Porque o Barreiro é feito das pessoas que cá vivem, cá trabalham, que passam por cá, que estudam. Essas pessoas é que fazem o Barreiro. O Barreiro não é feito, não são os partidos que fazem o Barreiro. As pessoas é que fazem o Barreiro. E as pessoas é que fazem os partidos. E, portanto, não sei se o PS tinha a convicção de que ia mudar o Barreiro. Não sei. Acho que não conseguiu. Mas, se calhar, também não era legítimo ter essa convicção. O que eu acho que o PS fez mal. Eu acho que o PS, por outro lado, eu gosto de falar pela positiva. Eu acho que o PS fez uma coisa importante. O PS aproveitou o facto de, pela primeira vez, haver na Câmara um partido diferente para abrir um conjunto de portas que, do ponto de vista ideológico, o Partido Comunista não consegue abrir. E começou pela primeira vez, embora, e eu aqui devo dizer também que, em relação, se calhar, isso se calhar já tinha começado a acontecer no último mandato do Presidente Pedro Cão, que era abrir algumas portas que o Partido Comunista não tem do ponto de vista ideológico e condições práticas. E que o Canário fez em algumas áreas. Mas eu acho que o PS conseguiu fazer isso, ou começou um caminho que permitiu abrir ao Barreiro um conjunto de portas diferentes. Novas atividades, Mas portas já tivemos feito Canário? Umas que já tinham, outras que não é importante a paternidade. O que eu acho que o PS... É que mesmo para discute muito a paternidade das coisas. Para fazer as coisas paternidades. O que é importante é nós conseguirmos fazer coisas interessantes para as pessoas. Isso é que é importante. O que nós temos... Nós passaremos por cá. Nós passaremos por cá. E, portanto, o que fica não é aquilo que nós dissemos ou que nós gostávamos que fosse nosso e não foi. O que fica é aquilo que nós fizemos. Quando nós olhamos para a galeria de fotos do Barreirense ou da Sal, o que as pessoas... O que os que estão hoje referem dos presidentes que lá estão é aquilo que eles acharam feito. A obra que se fez com o presidente tal, o que se conseguiu com o presidente tal. É disto que se fala. E é isto que fica para o futuro. Então, acho que é isso que é relevante. Então, e olhando para a gestão socialista, o que é que deixou o presidente tal? Nesse caso, não, Emílio Xavier. Eu acho que o Emílio Xavier, eu acho que a melhor coisa que aconteceu ao Emílio Xavier foi ter partido. Foi a melhor coisa que aconteceu? Do ponto de vista pessoal, acho que foi. Porquê? O que aconteceu?
Porque eu acho que o Emílio Xavier chegou ao final do mandato com a percepção clara que o PS não estava preparado para ganhar as eleições. Não estava preparado para ganhar as eleições ou não estava preparado para gerir a Câmara? Sim, não estava preparado para ganhar as eleições e gerir a Câmara. O que eu acho que já tinha ganho as eleições. Não, ia voltar a ganhar. Não estava preparado para voltar a ganhar. Claro. Mas porquê? Porque eu acho que o PS não conseguiu concretizar a ideia que tentou consolidar verdadeiramente. Todas essas portas que abriu. E isto sem qualquer crítica pessoal aos protagonistas. Porque eu acho que os partidos e os executivos funcionam ou devem funcionar como uma equipa. E o que eu acho que aconteceu foi que o PS abriu um conjunto de portas. Que eu acho que são portas interessantes, parcerias novas, trazer novos protagonistas ao barreiro, novas ideias. Não conseguiu concretizar. Aqui é a cidade do cinema. Entre outras coisas. Já terminaram no ponto de não bloco. Não, se há de cinema não é um bluff. O Carlos Marques é uma pessoa que existe. As reuniões que aconteceram. Eu estou a questionar. Não, também. Já uma vez estive aqui sobre isso. De uma forma com as coisas foram sentadas. Vamos lá ver. Eu acho que, e isso eu não compete a mim particularizar aquilo que o PS deveria ter feito e não fez. Mas teve a avaliação. A mim, o que me compete dizer, do ponto de vista genérico, é que eu acho que o PS não teve capacidade para concretizar a tal mudança que queria imprimir ao barco. E esta foi a marca que eu acho que determinou o facto de o PS ter perdido as eleições. Porque nós sabemos que não foi o Partido Comunista que as ganhou. O Partido Comunista teve em 2005 os mesmos votos que teve em 2001. A diferença é que o Partido Socialista em 2001 teve 15 mil, quase 16 mil votos, e em 2005 teve 12.300. E, portanto, objetivamente, não foi o Partido Comunista que ganhou as eleições. Foi o PS que as perdeu. E é o PS que tem que pensar porque é que as perdeu. Eu acredito que ele as perdeu porque não teve capacidade para concretizar. Mas no concreto, as propostas no concreto, todos os barreiros. algumas coisas concretas. O PSD, olha, está. O que é que o PSD? Em relação às coisas, o candidato do Banza e o PSD já disse aqui algumas coisas críticas à gestão civil. E, portanto, o PSD é um partido que conquista espaço na área do PS, não é? Para que o espaço político na área do Nós, PS. quando dizemos E, portanto, mudar com responsabilidade, nós, quando dizemos, o lema do PSD nesta candidatura é mudar com responsabilidade. E o mudar com responsabilidade tem dois pesos. Mudar porque nós acreditamos que as pessoas que não estão contentes com a gestão atual devem apostar em mudar. Mas quando pensarem em mudar, devem fazê-lo optando por mudar para uma alternativa responsável. Porque o que eu acho que nós podemos oferecer é uma equipa e um projeto e um conjunto de intenções que são responsáveis, que são execuíveis. Nós temos ideias concretas para o Barreiro. Nós queremos que o Barreiro seja competitivo. então vamos lá falar qual é a agenda política do PSD. Vamos ver, qual é a agenda política, por exemplo, na área cultural? Como é que O PSD tem na área cultural uma proposta que é um pouco, foi melhorada e ainda está hoje a ser melhorada. Estamos a recolher contributos de vários protagonistas, temos recolhido contributos muito interessantes e temos melhorado uma proposta que já fazia parte da candidatura do Bruno Vitoriano há 4 anos, que é a criação da Fundação Cidade do Barreiro. É uma proposta conhecida, é uma proposta que não foi possível, no contexto que temos, implementar no mandato que decorreu, mas que nós queremos continuar a defender, porque acreditamos que é importante. Nós acreditamos que só quando nós começarmos verdadeiramente a apostar nos valores culturais do Barreiro é que nós tornamos esses valores culturais conhecidos e mais valiosos. Nós não temos a convicção de que é trazendo artistas de fora para trabalhar no Barreiro que nós estamos a valorizar o Barreiro única e exclusivamente. Nós temos uma perspectiva contrária. Nós acreditamos que é valorizando os artistas do Barreiro
e apoiando Isso é uma a sua internacional, deixem concluir, e apoiando a sua internacionalização, apoiando a expressão da sua obra por outros espetáculos, que nós estamos a torná-los mais valiosos. Nós queremos ter um quadro do Kira, queremos ter um quadro da Isana, ou de muitos outros, da Jaqui, em vários sítios do país, do mundo. Nós queremos ter outro tipo de trabalhos que são feitos por artistas do Barreiro. Queremos potenciar esses trabalhos. E isso faz parte da estratégia de discriminar positivamente. Faz parte da estratégia de reconhecer o mérito. É verdade. É uma responsabilidade social democrática. Temos todo o orgulho nela. E estamos perfeitamente convictos que assim estamos a contribuir para o valor do Barreiro. Mas isso é uma crítica ao facto de ser feita uma escultura de Malangatana no centro do Barreiro? Não tem nada contra a Malangatana. Nada. Não tem nada contra a Malangatana. A minha opção, não teria sido aquela. Mas não tem nada contra a Malangatana. Se eu tivesse decidido, naquele local estaria uma obra de um artista do Barreiro. Garantidamente. No túnel, naqueles azulejos que lá estão, estariam pintados por artistas do Barreiro. Garantidamente. Para que todas as pessoas que cá passem possam vê-los. E para que se possam questionar. Para que possam apreciar a obra dos artistas do Barreiro. É um Barreiro que deve gostar. Isso não é um sinal de saber. Não. Eu não acho que nós devemos discriminar pela negativa. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que nós devemos discriminar pela positiva. Se devemos apoiar os nossos, claro que devemos apoiar os nossos. Somos nós quem tem a maior obrigação. Se eles são os nossos, devem ser apoiados. E nós fizemos uma proposta para concretizar esse apoio. Temos toda a percepção que a Câmara tem pouco dinheiro, que é muito difícil apoiar a arte, que devemos apoiar a arte na sua formação, que a escola de artes e que outras experiências, que não é só aquela, que existem outras experiências, que se fazem em ateliês, que se fazem em garagens, com artistas do Barreiro, devem ser apoiados. Temos a convicção que é difícil apoiar, mas por isso precisamos de encontrar mecanismos da atualidade. Mecanismos onde as empresas podem usar aquilo que hoje é a responsabilidade social e empresarial e canalizar os seus fundos para apoiar os artistas do Barreiro. E essa é a nossa mensagem. Significa que não pelo PSD, portanto, não há vida cultural no Barreiro? Não, há muita vida cultural no Barreiro, mas porquê que radicalizamos? Estou a perguntar, há só preto ou branco? Não, estou a perguntar. E pode haver muita vida cultural? Não, isso não é uma provocação. Mas porque qualquer pergunta que se faz ao candidato a um cargo é sempre provocação? Só disse isto na vida. Não é a terceira? Não é sente-se provocado? Não me sinto nada provocado. Aliás, não só não me sinto provocado, como esta é a oportunidade para nós podermos mostrar de forma concreta que nós temos ideias diferentes. Porque isso mesmo, vamos avançar. E, portanto, eu não disse que não havia vida cultural no Barreiro. Aliás, nós dizemos precisamente o contrário. Por haver vida cultural no Barreiro, por a vida cultural no Barreiro ter muito valor, nós precisamos da potenciar. Nós não podemos deixá-la sem apoio. Mas temos que o fazer de uma forma consequente. Não acreditamos na subsídio à dependência. Nem temos condições para fazer. Se o PSD dirigir os destinos da Câmara, não vai ter cofres cheios de dinheiro para dar aos artistas. Mas vai garantidamente trabalhar para encontrar uma solução sustentável que permita que os artistas do Barreiro sejam discriminados positivamente. E, portanto, a opinião é que o que tem feito, que a gestão PS, que a gestão PS do CDU, foi subsídio à dependência. Cultivar a subsídio à dependência. Não. O que eu disse foi que nós não optaríamos pelo subsídio à dependência. E o que eu acho... Porque é o que existe. Não. O que eu acho que existe é uma tentativa de apoio que não é consequente. Porque não usa os mecanismos que, na atualidade, estão disponíveis para que nós possamos aproveitar todas as mais-valias da sociedade. As mais-valias que as empresas estão disponíveis para investir, as mais-valias dos artistas locais que estão disponíveis para desenvolver o seu trabalho e potenciá-lo, as mais-valias dos cidadãos, que muitas vezes estão disponíveis para adquirir um quadro se souberem que é de um artista do Barreiro. Porque
Também eles querem estar na sua terra e nos seus artistas locais, num quadro, numa escultura, num painel de azulejo, noutra obra qualquer. E portanto o que eu estou a dizer não é que não há vida cultural, é ao contrário. É que há de facto muita vida cultural. E também não estou a dizer que há subsidiariedade. O que estou a dizer é que as tentativas de apoio não têm utilizado os mecanismos que hoje são os mecanismos legais. Esta Fundação Cidade do Barreiro seria para quê? Para gerir o... Esta Fundação Cidade do Barreiro teria como, entre outras propostas, teria como objetivo principal apoiar o desenvolvimento da arte e da cultura do Barreiro. Usando... E gerir o Hotel Moscavita? Não sei se ia gerir o Hotel Moscavita. Não sei se ia gerir um espaço. Iria claramente defender uma cultura. E esta fundação era fundada com dinheiros de autarquia? Com dinheiros de autarquia, com dinheiros de empresas, com dinheiros de cidadãos, e que tem, objetivamente, como existem a Fundação Gomes Guerreiro, há muitas fundações que apoiam o desenvolvimento da arte, da literatura. Mas a autarquia passava para esta fundação a gestão da vida autárquica, da vida cultural do Conselho? Não. A autarquia apoiava-se na fundação para conseguir concretizar uma verdadeira política de desenvolvimento cultural no Barreiro. Com mecanismos efetivos e modernos de apoio. E para a área desportiva seria coisa semelhante? Também uma fundação para a área desportiva? Não. Na área desportiva, o Barreiro tem uma tradição desportiva muito relevante. O PSD... Isto é um pouco privatizar a vida local toda, não? Não, porquê? Estou só para... Estou privatizado. Encontrar soluções. Vamos ver uma coisa. Eu entendo que o Barreiro tem de ser competitivo. E para o Barreiro ser competitivo, há aqui um corte que nós temos que fazer do ponto de vista ideológico. Que é, nós temos que usar e temos que aproveitar e temos que potenciar os mecanismos que temos ao nosso dispor e que são os mecanismos da atualidade. Nós não podemos ficar agarrados a preconceitos ideológicos de privatização, estatização, nacionalização ou outros do género, e com isso impedirmos que o Barreiro se torne competitivo a nível regional, a nível nacional, a nível internacional. Porque por essa Europa fora, um pouco por todo o país, e por essa Europa fora, as cidades disputam entre si muitas coisas. Disputam entre si do ponto de vista cultural, disputam entre si do ponto de vista do conhecimento, disputam entre si do ponto de vista da qualidade de vida dos seus cidadãos. E para isso acontecer, nós temos que trabalhar. Mas temos que usar os mesmos mecanismos e temos que nos modernizar do ponto de vista dos conceitos. E, portanto, o Partido Comunista é um travão de tudo isto? A ideia que o candidato Salvador tem? O que eu entendo é que o facto de nós não conseguirmos hoje usar mecanismos que permitem parcerias público-privadas, que permitem, como permitem em muitos concelhos do país e um pouco por toda a Europa. As festas do Barreiro este ano foram feitas, ontem entrevistei o Presidente da Câmara, e ele dizia que todas as festas foram feitas com parcerias com as empresas. Esta questão em relação à superfície de trabalho. Pois, exatamente. Eu queria que respondesse, mas também com eficácia de ideias, porque no fundo é para eficácia de ideias. Claro. E o que eu disse, e o que eu continuo a dizer, é que nós temos uma concepção que não tem problemas em encontrar soluções de futuro. Não tem problemas em assumir as parcerias. Não temos problema nenhum com a palavra negócio. O próprio Presidente da Câmara também há poucos dias aqui na entrevista dizia que não tem problema nenhum com o próprio negócio. Se queres mais negócio, é mais negócio. Mas eu não fico incomodado com isso. Porque eu acho que... Eu não estou a fazer a defesa eu não estou a fazer aquilo que dizer, aliás, podia dizer até porque eu não sei a proposta que o candidato Oliveira apresenta sobre a Fundação Cidade do Barreiro. Pessoalmente, eu já escrevi um artigo uma vez no Rosto, que defendia, por exemplo, que a gestão do Auditório Nacional Augusto Cabrita devia ser objeto ou de uma empresa municipal ou de uma coisa muito semelhante a esta, em que faria a gestão de um conjunto de vertentes culturais importantes. Quando se fala dos artistas locais, também já escrevi uma vez um artigo no Rosto, que acho, por exemplo, que o nosso Kira podia ser o nosso Gaudi do Barreiro, porque ele tem uma proposta, por exemplo, ao Parque da Cidade, que era uma coisa espetacular e que está a ser construída em 10 ou 15 anos. Portanto,
Mas isso não deixa de ter problemas ideológicos, porque ou eu estou socialista, em que estas propostas foram todas colocadas, e fez a mesma coisa. Isso é que eu estava a tentar perceber, nunca da social-democrata, mas por isso que acompanhou a gestão do Partido Socialista, acompanhou a gestão do Partido Comunista, qual das duas é que, de facto, sendo o PSD o Partido de Charneira, qual das duas é que acha que, de alguma forma... Mas a realidade mostra que nenhuma nem outra foi capaz de fazer. Pronto, então vamos... Quando o candidato Fernando Banda fala ideológico, parece que está também a estigmatizar só uma... Não. E daí que eu entendo, eu coloquei a questão de... mas ainda ontem o Presidente da Câmara falava comigo das festas do Barreiro, todas as festas do Barreiro foram feitas com parcerias empresariais, o espetáculo do Barreiro por empresas. E, portanto, o que contradiz esse fechamento ideológico. Que não se quer parcerias. Não contradiz. Porque o que eu digo, é um pouco nesse sentido, é um pouco nesse sentido. Sabes porquê que não contradiz? Porque isso não é a prática. Essa é uma estratégia pontual. Essa é que é a diferença. É que o Presidente da Câmara diz que se quiserem chamar negócio, chama aquilo que foi feito no centro do Barreiro. E diz que faz parcerias com privados para as festas do Barreiro. Mas esta não é a prática do Partido Comunista. Esta não é a prática da Câmara do Barreiro. Porque se fosse a prática da Câmara do Barreiro, se do ponto de vista ideológico o Partido Comunista não tivesse qualquer bloqueio a essa abordagem, nós já tínhamos uma sociedade de restauração urbana. E ela foi claramente negada pelo Partido Comunista. Mas há pouco o Nuno Banda acabou de dizer que também a gestão socialista, esta proposta esteve sobre a mesa, e também tanto ao do Partido Comunista. Por acaso não foi por razões diferentes. Sim. Porque eu disse isso. Já também não estão certas, não fizeram Os foi por razões diferentes. Não foi por uma questão ideológica no caso do Partido Socialista. Foi por falta de capacidade para concretizar. Foi o que eu disse. O que eu disse, e continuo a dizer que mantenho porque é a convicção que tenho, é que o Partido Socialista não teve capacidade de concretizar as ideias que lançou. E por isso eu disse que o melhor que aconteceu ao Emílio Xavier foi ter perdido a Câmara. Porque a equipa que ele liderava provou não ter capacidade para concretizar aquelas propostas. Não tem nada a ver com questões ideológicas. O Partido Comunista negou categoricamente a abordagem que o PSD propôs, pelo vereador Bruno Vitorino eleito na Câmara, da criação de uma sociedade de restauração urbana, do ponto de vista ideológico. Por muito que tu digas que não é por isso, foi este o argumento utilizado. Eu não estou a dizer nada disso. Eu não estou a dizer... eu não estou a dizer que... Eu estou a procurar contradizer que quando se coloca as coisas no plano ideológico, que eu parece-me, por exemplo, há pouco, o Banda referia que esta gestão tem sido pragmática, por exemplo, a tal gestão tem sido pragmática e que quando há pragmatismo, não vejo que haja aqui barreiras ideológicas. Não, eu disse que essa gestão tem sido pragmática ao nível das finanças. Mas, por exemplo, não tem sido pragmática ao nível da participação. Quais são as críticas sobre a participação por parte do PSD? O PSD entende que a estratégia que foi adotada e que foi defendida pelo Partido Comunista em relação à participação não foi concretizada. Houve um conjunto muito grande de propostas na área da participação que não foram concretizadas. Por exemplo? Por exemplo, os orçamentos participativos. Nunca foi ter na mesa estas orçamentos participativos por parte do PCP, não? Sim. Portanto, teve. E foram recolhidas propostas. Não, o que o Presidente da Câmara disse foi que esse era um elemento de vários. Ele preferiu dar ênfase aos que foram concretizados. E o que eu digo é que, dentro da estratégia... Isso quase que era bom, é um frente a frente. E haverá. É um frente a frente. Não é essa a questão. E haverá. Porque eu estou a procurar só ver o que essa questão tem da Câmara. Porque é que não há orçamento participativo? Fizeste uma pergunta, porque ele disse que essa é uma muito. Não defende essa. Essa é uma muito. Não defende essa. Ele disse que não defendia o orçamento participativo e disse aqui. Então estou a dizer isso, mais nada. Então vamos fazer assim. Quais são as que dá a participação? E há várias, certamente há várias. A participação tem... Há várias. Claro. Eu só interrompi porque, acerca do orçamento participativo, ele disse aqui neste local que não defende o orçamento participativo. Não. Essa é uma das questões. Uma. Nunca avançou.
Nunca avançou. Não defende. Mas ele pode não defender, mas ele fazia parte daquilo que era o conjunto de propostas de participação que foram lançadas pelo Partido Comunista. E, aliás, até foi utilizado o exemplo de Palmela, porque eu tenho boa memória, foi utilizado o exemplo de Palmela, iniciado à altura pelo Carlos Sousa, que era o autarca modelo do Partido Comunista, como sendo um dos melhores exemplos de participação cívica dos cidadãos na vida local. Mas isso é só um detalhe, porque eu acho que globalmente não se conseguiu concretizar. Não se conseguiram concretizar as propostas. Eu não sei se porque eram demasiado ambiciosas, se porque houve um errado dimensionamento, se por falta de capacidade. Não sei porquê. Essa avaliação não está feita. Mas eu acho que o esforço do Partido Comunista é importante. Nós também entendemos que a participação pública é determinante em qualquer processo. Ter as pessoas a participar é fundamental. E porque entendemos isso, o PSD concluiu o processo do Plano Municipal do Ambiente com uma larga e efetiva participação dos cidadãos. E o Plano Municipal do Ambiente integra efetivamente muitas sugestões, muitas correções e muitos apoios foram dados pelos cidadãos, pelas entidades que participaram e por mais um conjunto de outras entidades. E até nesta questão da participação, eu devo dizer que o PSD entende que deve ser criado, por exemplo, um provedor do município. Uma figura que existe em muitas câmaras do país. Não sei, não temos ainda claro qual é o modelo. Se será um vereador, se será um funcionário da autarquia, se será uma pessoa independente convidada, externa, para liderar esse processo e ter mais distanciamento da instituição para que possa ter uma avaliação mais fria. Não temos essa discussão ainda feita, mas temos uma ideia clara. O Barreiras tem um provedor do município. Porquê? Acho que é muito relevante. E todas as câmaras, muitas já o têm, e todas as câmaras deviam aceitar. Porque é de facto uma forma de mostrarem que estão abertas à discussão, das estratégias e na relação com as pessoas. Porque em relação às pessoas e em relação àquilo que o Barreiro é hoje, é muitas vezes dito que o Barreiro está a envelhecer. O Barreiro está a envelhecer, o Barreiro está, a pirâmide etária está a se inverter, estamos a ver Desde os anos 80. muito poucas pessoas. Sim. Desde os anos 80 que a pirâmide do Barreiro tem vindo de uma tendência. Sim, e tem vindo a inverter-se, ao contrário das pirâmides etárias e dos conceitos à volta. Mas isso não tem tido, por parte da autarquia, uma resposta. O governo do PSD na autarquia fez em 2006 uma proposta que nós mantemos no nosso programa eleitoral, que é uma proposta que nós reportamos muito interessante, que é a criação de uma coisa que chamamos de equipas solidárias. Nós no Barreiro temos um número muito grande de pessoas que vivem sozinhas, pessoas mais velhas, que vivem nas suas casas, que têm limitações, são pessoas com mobilidade reduzida. Já falamos um bocadinho em relação à acessibilidade, que é os cidadãos com mobilidade reduzida. Mas essas pessoas também são pessoas com mobilidade reduzida. E o vereador do PSD propôs a criação de uma coisa que chamamos de equipas solidárias, que é uma coisa relativamente simples de fazer e com muito poucos custos. Estamos a falar de uma equipa com uma ou duas pessoas que pode fazer. Estamos a falar de funcionários da autarquia, com meios da autarquia, pinturas, ferramentas, um conjunto de outras coisas, que podem, por exemplo, fazer uma coisa tão simples como mudar a fechadura de uma porta na casa de uma velhota que não consegue fazer. Ou isso já é feito hoje pelos freguesias de Coimbra. Sim, mas isso... Os freguesias de Coimbra fazem isso hoje. Está bem, mas não é uma iniciativa concertada, não é uma iniciativa É uma concertada. ajuda de freguesia. Ok, mas não é, mas foi uma proposta do PSD, que não teve consequência e que existe uma série de responsáveis por isso fora. E que é hoje ainda muito necessário e que nós mantemos no nosso programa eleitoral. Porque acreditamos que estes pequenos contributos para nós são coisas, ou para a generalidade das pessoas, são coisas pouco relevantes. Para as pessoas que têm estes problemas, que não conseguem subir uma cadeira para mudar uma lâmpada, são muito importantes. E em relação ainda às questões da solidariedade, do impacto que as pequenas medidas
da autarquia podem ter, há um conjunto de outras ideias, há um conjunto de outros trabalhos. Podia destacar aqui uma série delas. Mas quero destacar a ideia de que nem sempre é preciso muito dinheiro para investir para tomar medidas, e nem sempre aquelas medidas que são as mais relevantes depois têm impacto. E muitas vezes um conjunto de pequenas medidas tem um impacto muito relevante. Em relação às acessibilidades. Não, voltemos atrás. Nós tínhamos ficado de falar um pouco da área desportiva e não falámos da área desportiva. Faltámos, só estava a pegar. Sim, mas eu não estou a seguir aí o que o Nuno Banza tem nos seus apontamentos. O Nuno Banza está a cabo um coitadinho para as postas, não é? E eu vou tentar fazer a entrevista, não é? Às vezes o Nuno Banza vai andando o que tem à frente, debita tudo o que tem à frente e olha, eu sento-me aqui ao lado. É melhor. Mas ele tem feito o que temos feito. Não, senhor. Não, senhor. Então, voltamos então atrás um pouco e estamos a falar da parte desportiva. Qual era a visão da política desportiva do Lindato? Nós entendemos, e eu pessoalmente entendo, que o Barreiro tem, por um lado, uma tradição desportiva muito grande e isso tem um efeito muito interessante, que é o facto de nós termos a nossa oferta desportiva praticamente disputada. Isso significa o quê? Significa que se nós formos ao Barreirense tentar inscrever um garoto para a escola de futebol, não há vagas. Significa que se nós formos, porque não há mais diversidade, significa que se nós formos a outros clubes fazer o mesmo, também não há hipótese. E isso mostra, por um lado, por aquilo que nos chega dos clubes, que o interesse dos barreirenses pela prática desportiva é muito grande, mas mostra, por outro lado, que há, de facto, uma loucura muito grande em termos de infraestruturas desportivas. E que é preciso suprir. E, portanto, nós não temos a ideia de que devemos juntar os clubes todos, ou que devemos subsidiar diretamente determinado tipo de atividades, ou as atividades profissionais, ou que o Barreiro deve ser a capital disto ou daquilo. Em relação ao desporto, nós temos uma ideia clara, que é o desporto é um complemento fundamental para uma vida saudável. E esse deve ser potenciado. E se nós temos a predisposição dos cidadãos para a prática desportiva, é uma responsabilidade da autarquia esforçar-se para que isso possa acontecer. E esforçar-se. E a autarquia tem esforçado nesse sentido? Esforçar-se com protocolos com os clubes, esforçar-se na dinamização de novas parcerias, esforçar-se. E nesses protocolos, por exemplo, o basquetebol. Protocolo de basquetebol. Por exemplo, o PSD defende que esse protocolo deve se manter com o Barreirense, com o Galícios, com o PSD. Deve ser uma modalidade de rei no Barreiro. O PSD defende que os protocolos que existem devem fazer parte de uma estratégia desportiva possa. E que deve dar clara primazia às classes de formação. Clara primazia às classes de formação. Do basquete, do hóquei. O Barreiro foi líder no hóquei, do futebol, da vela. E a autarquia tem feito tudo? Para quê? Para pensar na política. E para se esforçar para ter uma política concertada desportiva que aposta as classes de formação. E que encontre parcerias. E que se esforce para desenvolvê-la efetivamente. E que tenha uma ideia clara sobre o que quer para o desporto no Conselho. Claro. Claro que tem. Se tem dinheiro para concretizar, não sabemos. Porque também não temos uma política. Não há política cultural desportiva no Barreiro. Não há uma política integrada de desporto no Barreiro. Que nos diga que nós em 10 anos, ou em 15 anos, ou em 20 anos, temos um plano de investimento em infraestruturas desportivas, em protocolos de formação, em parcerias, em fomento de determinado tipo de modalidades que são importantes e nas quais o Barreiro tem condições preferenciais, como a vela, como o remo. Existe? Eu não conheço. Não sei, eu não estou aqui para dar respostas. Já vi algumas respostas que não devia ter dado só porque foram ditas aqui. O resto não estou aqui para dar respostas. Vocês, os meus convidados, é que devem dizer o que pensam e o que querem para o Conselho. Eu só limitei hoje aqui a pôr duas questões porque candidatos anteriores colocaram posições que não eram essas que estavam a ser ditas e procurem contrariar só porque tinha sido anteriormente. Porque, ao contrário, são só um frente a frente entre as pessoas, é que nos parece. Portanto, o que eu digo, mais até do que aquilo que os outros pensam,
Nós entendemos que para fazer uma política desportiva municipal consequente, precisamos de pensar sobre as coisas. Precisamos ter uma estratégia clara e desenhada em função daquilo que existe no Barreiro, em termos de clubes, em termos de capacidades territoriais, em termos de capacidades até financeiras, em termos de objetivos. E para isso temos que trabalhar. Começar a casa é pelo projeto, não é pelo lugar. Portanto, o que existe no terreno é certo. É importante. O que existe no terreno é importante. Há muitos apoios. Há protocolos que permitem manter classes de formação. A Câmara investe muito dinheiro no desporto. O que nós dizemos é que deve fazê-lo de forma integrada. O que nós dizemos é que deve fazê-lo a pensar no futuro próximo, mas no médio e longo prazo. O que nós dizemos é que se queremos ser consequentes, temos que ter uma estratégia. E não podemos decidir anualmente quando fazemos os orçamentos de autarquia. E quando dizemos que se queremos fazer uma obra, e se precisamos de mais uma verba para aquela obra, então vamos limitar o protocolo com... Vamos a alguns temas da atualidade. A terceira da Preciso Tejo é um dos grandes investimentos que estão aí anunciados. Ainda há pouco, a líder do PSD, em entrevista, dizia na RTP1 que grandes investimentos não. Qual é a posição do PSD Barreiro sobre a terceira da Preciso Tejo? Deve ou não deve avançar? A posição do PSD Barreiro em relação à terceira da Preciso Tejo é clara. E é, naturalmente, pela opção, a roda ferroviária. Portanto, ela é clara. Mas eu tenho que dizer duas coisas. A primeira é que não só aquilo que a doutora Manuela Ferreira Leite disse não foi isso. O que a doutora Manuela Ferreira Leite disse, e tem dito sempre, e que nós consideramos que é importante, todos, não somos só nós que decidimos, os investimentos, os grandes investimentos públicos, devem ser pensados. Eu percebo que tem-se feito um esforço muito grande para que no Barreiro se fale, se diga ou se tente fazer passar a ideia de que o PSD não quer a ponte para o Barreiro. Mas a verdade é que não só nunca foi isso que foi dito, como até o próprio Dr. Fernando Grau, que esteve aqui e que é agora o líder, que é o cabeça-de-lista pelo Distrito de Setúbal às legislativas, esteve no Barreiro, num debate organizado pelo Jornal do Barreiro, em representação da Direção Nacional do PSD, e disse aquilo que a doutora Manuela Ferreira Leite disse no dia a seguir ao resultado do estudo publicado pelo UNEC. Foi, finalmente, o Sr. Primeiro-Ministro deu razão ao PSD e, em vez de defender de forma infundada o aeroporto na OTA, pediu ao UNEC que estudasse o assunto. E o UNEC estudou o assunto e concluiu, e bem, do ponto de vista técnico, que a melhor opção para a construção do aeroporto era do Mais do Sul. E depois, também no seguimento daquilo que o PSD tinha defendido, pediu para que o corredor da ponte e a solução da ponte voltasse a ser estudada pelo UNEC. E o UNEC voltou a dizer que a melhor solução, a solução que melhor serve o interesse público, é a solução de Chelas-Barreiro, no modo roda ferroviária. E, portanto, estes são os factos. Por muito que se queira interpretar ou deixar a ideia de que há uns bons que são a favor e uns maus que são contra, isso não é verdade. Aquilo que foi dito no dia a seguir e que se manteve desde sempre em relação concretamente à ponte Chelas-Barreiro, pelo PSD, e que tem vindo a ser repetido e foi repetido pelo Dr. Fernando Grão aqui no Barreiro, foi que a solução defendida pelo PSD é a solução Chelas-Barreiro no modo de roda ferroviária. Que é diferente de dizer, e bem, a doutora Manuela Ferreira Leite, que as SECUTs, a nova autoestrada para o Porto, todas as ligações do TGV, o novo aeroporto, a ponte, o conjunto das obras públicas que está proposto pelo Partido Socialista deve ser repensado.
como um conjunto. É verdade. E ela tem dito isso. E eu acho que não há nenhum português que não concorde. Que é diferente de dizer que não se quer a ponte para o Algarve. Portanto, nesse contexto, é sempre do ar que começou este projeto apresentado sempre a dizer do Primeiro-Ministro. Qual é a posição do Partido Social Democrata sobre esta matéria? A posição do Partido Social Democrata é conhecida, até porque não só é conhecida a nível local, como eu espero que seja conhecida a nível nacional. A proposta do Duarte Ribeiro do Sul é uma proposta que não podia ter a oposição do PSD, porque ela própria tem origem no governo do PSD. E, portanto, parece-me natural que, sendo uma proposta que foi feita aqui no Barranco pela primeira vez pelo ministro na altura, Isaltino Moraes, que olhou para os três espaços e disse isto só pode ser visto do ponto de vista integrado, e, portanto, para aqui tem que se criar uma estratégia integrada, e que depois voltou a ser anunciada mais não sei quantas vezes, e que no período de 4 anos de governo socialista a única coisa que teve foi a criação da empresa, que supostamente conduzirá este processo, não há rigorosamente mais nada feito. Mas ainda bem que é isso feito. Nós dizemos é que é pouco. Mas concordamos, naturalmente. E também achamos, aliás, o que eu tenho de estar aqui a defender, que é aquilo que é a minha convicção, é que nós não podemos gerir pelo tempo. Se está a chover, saímos de casa, se não está a chover, não saímos. Nós não temos de gerir pelo tempo. Nós temos que gerir com estratégia. E, portanto, temos que gerir com estratégia no desporto, temos que gerir com estratégia na ação social, temos que gerir com estratégia nas finanças e temos que gerir com estratégia do ponto de vista territorial. E, portanto, o Arco Rio Grande do Sul é naturalmente um dos elementos mais relevantes que, do ponto de vista regional, vai contribuir para que o Barranco se discrimine positivamente. Portanto, terá naturalmente alguma coisa a ver. Outro aspecto que aqui era bom abordarmos era as políticas de ambiente. A Marta Machado, o PSD tem vindo a defender que aquele espaço deve ser gerido pela autarquia. Porquê essa proposta? Quem melhor defende os seus valores são as pessoas que estão mais próximas. Isso não há. É uma estratégia que não é do PSD e não é uma estratégia até do ponto de vista político. A nível nacional criámos parques e reservas naturais e não criámos o gabinete de Lisboa para a gerir. Desconcentrámos, criámos sedes, desconcentrámos funcionários, contratámos vigilantes, fizemos um trabalho do PSD, nos vários governos do PSD, a nível ambiental, a nível nacional. E, portanto, o que o PSD a nível local diz é que quem melhor defende uma das áreas mais importantes do Conselho do Barreiro, de todos os pontos de vista, somos nós. São as pessoas que diretamente beneficiam, são os barreirenses e os seus mandatários, os seus eleitos, a sua Câmara Municipal. É isto que o PSD diz. E, portanto, se a Marta Machado tem, e nós acreditamos que o valor principal também não. naturalmente, a Marta Machado principal do Câmara. Isto é técnico. Eu nem percebo, eu devo dizer que quando eu ouço levantar algumas dúvidas à proposta que o vereador do PSD na Câmara fez para a passagem da gestão da marca para o âmbito municipal, quando eu ouço levantar algumas questões em relação a isso, eu não me deixo ficar bastante surpreendido. Porque, do ponto de vista nacional, e isto é uma estratégia que não é nacional, é internacional. Quando, do ponto de vista nacional, há bem pouco tempo atrás, há coisa de um ano e tal, foi revista a legislação para permitir a criação de áreas protegidas de interesse local, que não era possível até aí. Porque, precisamente, à semelhança daquilo que se diz desde 92, que é pensar globalmente e agir localmente. Porque as ações locais são aquelas que está provado têm o maior e o melhor impacto. Quando se defende que é, do ponto de vista local, a melhor forma de defender aquilo que são os nossos valores, eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que a Marta da Machada e o São Paulo de Coimbra deve naturalmente ser gerido pela autarquia. É uma matéria que vai estar na agenda do PSD. E é claramente uma matéria que vai estar na agenda do PSD. De todos os pontos de vista. Não só porque é um polo agregador, porque representa, do ponto de vista ambiental, um valor único a nível regional. Numa coroa de 250 mil habitantes,
é um dos espaços mais relevantes do ponto de vista natural e que tem as melhores condições para a utilização por parte dos cidadãos numa área que nós temos muito diversificada e que precisa de ter espaços que possam oferecer o contraponto das áreas urbanas que nós temos, que outros conselhos também têm, mas que nós temos e que foram fruto do desenvolvimento urbano numa época em que o espaço público não era valorizado. Não era valorizado. Seja porque, efetivamente, era pouco. Estamos a falar do espaço público. Como é que se olha para aquela qualificação que tem sido feita no centro do Barreiro e para os aspectos de mobilidade do próprio centro do Barreiro? Como é que soluções é que vão tentar da vossa parte? O PSD foi... Bom, estão aí duas perguntas. Tá. A primeira é em relação ao centro do Barreiro. Nós achamos que o centro da cidade é importante. Não temos dúvidas disso. Mas o que nós dizemos é que nós teríamos outras prioridades. É só isso que nós dizemos. O que nós dizemos é que, para nós, o Barreiro é importante como um concelho. E não é importante como um centro. E garantidamente que não teríamos que analisar com o problema financeiro que a autarquia tem e que é conhecido, com a falta de capacidade de investimento, voltar a requalificar uma avenida no centro da cidade que há muito pouco tempo tinha sofrido obras, quando ao mesmo tempo não temos soluções para as auges de iniciativa municipal porque não temos dinheiro. E estamos a falar de áreas sem cobertura de esgotos. Áreas que não têm espaço público, nem sequer qualificado. Têm espaços vazios que não se podem qualificar como espaço público. Quando fazemos do campo dos Galitos, do cruzamento do campo dos Galitos, até à Vila Chã, a pé, ao lado da estrada municipal, sem passeio, voltarmos a investir no centro, ou quando olhamos para a Penal, ou quando olhamos para muitos outros locais do concelho, que não têm manifestamente condições. Não têm condições. E as pessoas que lá vivem sentem isto todos os dias. Quando olhamos para o concelho e vemos que, de facto, existem outros locais onde temos este tipo de problemas, o que nós dizemos é que a nossa prioridade não tinha sido o centro do Barreiro. Eu não acho que o centro do Barreiro seja importante. O que eu digo é que aquela não era garantidamente a nossa prioridade. Mas em relação à mobilidade, e portanto, foi uma opção do Partido Comunista. Não é valorizável. É uma iniciativa não valorizável. Não foi isso que eu disse. Eu disse, eu posso repetir, mas eu disse, o centro do Barreiro, para nós, é importante. Agora, não tinha sido a nossa prioridade. Qual tinha sido a prioridade? Teria sido claramente garantir condições mínimas de urbanidade do ponto de vista global de todo o concelho. Que não existem. Não existem. E o investimento feito ali daria para essa urbanidade todo o concelho? Daria para garantir, pelo menos, que algumas dessas áreas fossem requalificadas. E isso é muito importante para as pessoas. Porque o ganho em termos de qualidade que se sente na Avenida Alfredo da Silva entre o que estava anteriormente e o que está hoje, não se pode comparar ao ganho em termos de urbanidade que se sente quando se colocam passeios e vias e redes de recolha de esgotos em sítios onde não há. Não estamos a falar do mesmo campeonato. Estamos em campeonatos completamente distintos. E, portanto, eu acho que isso não é comparável. Nós achamos que não é comparável. E, portanto, sabemos que não tínhamos dinheiro para fazer tudo, naturalmente. O que dizemos é uma questão de prioridade. Quando tivermos o concelho todo ao mesmo nível daquilo que nós consideramos aceitável do ponto de vista urbano, aí, se calhar, podemos pensar em partir para a discriminação pela qualidade. Mas em relação à mobilidade, há de facto um problema que o PSD tem levantado e que se sente hoje em dia, felizmente. Infelizmente, o PSD tem razão. Porque ninguém fica satisfeito quando vaticina um problema e ele acontece. Nós não ficamos. Mas, naturalmente, que ficamos
com a convicção de que tínhamos visto o problema pelo lado certo. Que é, hoje em dia, o problema da circulação do Barreiro é um problema real. Não há espaço para circular e, essencialmente, os espaços que existem de parqueamento são pagos. E são os dois, aliás, serão os dois, pertencentes ao mesmo concessionário. E não há espaço para estacionar no Barreiro. Não há. É uma questão que é um facto. Não há espaço para estacionar. E, portanto, o Barreiro precisa, por exemplo, de um plano que permita, eventualmente, discriminar entre aqueles que precisam, efetivamente, circular no Barreiro e aqueles que o fazem porque simplesmente podem, mas que não têm o que fazer. Mas há muitas cidades onde se estudou a mobilidade dos seus centros. E há imensas soluções. Nós não precisamos de inventar nada. O estudo da mobilidade entre cidades é uma disciplina muito antiga. Nós, fruto do nosso desenvolvimento tardio a nível nacional, só começámos a ter problemas de congestionamento de trânsito muito mais tarde que outras cidades, mas, por esse mundo fora, há imensas soluções para gerir o trânsito de tantas cidades. O automóvel é um parceiro, não é um inimigo. E deve ser gerido. E há muitas soluções, mas temos é que olhar para elas. Temos é que planear. E o que aconteceu foi, nós tomámos uma decisão, foi provocar uma pressão forte no centro da cidade. E agora temos que resolver o problema. E, portanto, é preciso encontrar uma solução. Ainda não está a ser feito de mobilidade? Sim, mas esse estudo de mobilidade está a ser feito agora. Está a ser feito agora. Não arrancou. A decisão de construir uma mega superfície industrial e condicionar os estacionamentos e concessioná-lo, essa decisão não foi acompanhada com mobilidade. Porque as medidas não foram tomadas. Porque se tivesse sido acompanhado, se quando se decidiu fazer ali um faro e limitar daquela forma a circulação e concessionar o estacionamento, eliminando praticamente o estacionamento existente, se ao mesmo tempo se tivesse olhado para a freguesia do Barreiro e se tivesse pensado... Isso é uma crítica à gestão PS? É uma crítica à gestão PS que se mantém com a gestão PS. Porque foi inaugurado, não é? Sim, mas é tal paternidade, já vi dizer. Eu acho que os problemas têm que ser resolvidos. Os problemas têm que ser resolvidos. Só estou a falar das paternidades, porque dá a impressão que quando há uns problemas, a culpa é dos comunistas. Quando há outros problemas, quando há problemas, a culpa é dos socialistas. Não é? O Fórum Barreiro, para as coisas que se consideram positivas, isso foi pelo PS. Eu não. Mas eu não disse isso. Pensei que fosse essa a opinião. Não é uma estratégia. Pese embora algumas pessoas defendam que colocar um centro comercial daquela dimensão, no centro de uma cidade, é um motor de fomento do comércio local. Não é essa a nossa convicção. Mas mais, nós veiculamos que não era a nossa convicção e hoje confirmamos que não é. Com o número de lojas que têm fechado, com o número de restaurantes que têm fechado. Não temos, mas temos tido a percepção das pessoas. Mas dos dados concretos, percebe? Não ou é só uma mera... É percepção, nós temos que falar com percepção. É mais uma percepção, não é? Nós temos que falar com as pessoas. E quando vimos fechar o restaurante na Rita Henrique Calvão, eu fui falar com o proprietário e perguntei: está fechado o restaurante? Não vale a pena dizer quem é. Sim, certo. E fechou, e eu disse assim: ó Nuno, onde é que tu achas que estavam a comer, estavam a almoçar e a jantar aquelas 200 ou 300 ou 400 pessoas que almoçam e jantam todos os dias hoje no espaço do Faro? Onde é que achas que elas estavam a comer? O mercado é o mesmo. Onde é que elas estavam? As pessoas que estão cá são as mesmas, não há mais emprego, não há mais, e o emprego que há é lá no fórum. Portanto, são as mesmas pessoas. Aquelas pessoas que estão ali hoje, onde é que elas estavam a comer? Elas estavam distribuídas nos espaços que haviam. Hoje, elas estão no fórum. Portanto, não podem estar no outro comércio. E isso é uma realidade. Portanto, o PSD é contra o fórum. Não é contra o fórum. O PSD é contra o facto de o fórum ter sido defendido única e exclusivamente como um motor do desenvolvimento do comércio local, facto que nós não partilhamos. Ok. O
PSD acha que ao longo deste tempo todo, há pouco estamos a falar se é um partido charreiro ou não é um partido charreiro, tem sido um pouco um partido muleta aqui na vida política local? Quando é que é indicado como partido muleta, que é uma crítica feita pelos socialistas, como é que vê essa? Aliás, é feita pelos socialistas, agora que está com a CDU. Era feita pelos comunistas quando estava com o PS. Como é que, por acaso, eu acho que nisso... Como é que o PSD se sente nesta... Eu acho que isso é uma questão puramente literal. O PSD não tem problemas de consciência. O trabalho que os diferentes vereadores têm feito ao longo dos diferentes mandatos que têm exercido mostra que o PSD tem estado na Câmara pelo Barreiro e pelos barreirenses. E, portanto, não temos problemas de consciência em relação a essa questão. Portanto, se os outros partidos acham que, em função da sua posição, o PSD passa ou não a ser partido de muleta, é uma questão meramente lateral, por Deus. Não é por nós. Nós estamos e sempre estivemos disponíveis para trabalhar. Fizemos em maiorias comunistas. Quando não era preciso muleta, o PSD exerceu por... Portanto, é um conjunto de... Para concluir, só para dizer que é um conjunto de críticas que não nos fazem sentido. Isso significa que metas eleitorais o PSD vai colocar nas próximas eleições? O que é que pretende? Vai eleger um vereador, 2 vereadores? O PSD... Ou tem outras ambições? Vamos lá ver uma coisa. Eu acho que, em primeiro lugar, o PSD fará aquilo que os barreirenses entenderem que o PSD deve. E, portanto, a expressão eleitoral que o PSD tiver é aquela que os barreirenses lhe conferirem. Se, por hipótese, nós estamos disponíveis para trabalhar. E esta é a nossa convicção. Nós temos ideias para o Barreiro, na área desportiva, na área cultural, na área da saúde, na área do desenvolvimento económico e do emprego. Nós faríamos muitas coisas de forma diferente. Mas não estou a dizer que os outros que só fizeram mal, não há só preto ou branco. O que nós dizemos, e o que eu digo pessoalmente, é que há um conjunto de ideias novas, um conjunto de rupturas que nós gostávamos de fazer. Rupturas que, para nós, passam por potenciar os valores do Barreiro, potenciar mecanismos que existem hoje. Mas não sabes responder à pergunta que eu coloquei, vou responder, que é, e portanto, nós estamos disponíveis para trabalhar. Estas são as nossas propostas. Não nos compete a nós dizer qual é o papel que nós temos de ter. Obviamente, que se nós estamos convictos que a nossa proposta é melhor que a dos outros partidos, o objetivo do PSD era conseguir implementar todas estas medidas. Mas isto não está nas mãos do PSD. O que está nas mãos do PSD é fazer propostas responsáveis, propostas execuíveis, propostas que nós acreditamos e que podemos defender, que são propostas que enriquecem o Barreiro. Certo, mas do outro lado, do lado dos eleitores, está a responsabilidade de decidir o que entenderem. Mas conhecendo o tecido eleitoral local, conhecendo a realidade política local, o PSD tem alguma expectativa? Naturalmente que o PSD espera conseguir chegar aos eleitores, espera conseguir passar as suas mensagens, espera conseguir poder explicar aquilo que são as suas propostas e que os eleitores possam votar no PSD. E eleger o máximo de eleitos conseguir. Pelo menos manter o atual vereador. Eleger o máximo de eleitos conseguir. Mas isso penso que é natural. Há o risco do PSD não eleger nas próximas eleições. São os eleitores que sabem. É uma das coisas que tem-se colocado também, que o PSD poderá não eleger. Colocado por quem? Pelos eleitores? É uma das forças políticas. Cada força política colocará os cenários que entender. Nós temos propostas e queremos fazer coisas diferentes. Queremos fazer mais e melhor. E acreditamos que o conseguimos fazer. Estamos cá para defender as nossas ideias. Quem vai decidir isso? Até porque eu acho que isso é muita presunção dos próprios partidos. Porque a
decisão não está dentro dos partidos. A decisão é das pessoas que decidem ou não acreditar ou dar o seu voto de confiança a determinadas ideias, a determinadas propostas. E essas sim, e aí sim, nós assumimos a responsabilidade. E cá estaremos para ser avaliados pelo nosso trabalho, como temos hoje o nosso vereador, como hoje, como tivemos no passado, o trabalho que todos os vereadores fizeram, e foi avaliado. E, portanto, é a avaliação, por um lado, do trabalho que o PSD tem feito nestes últimos anos, 30 anos, tanto passado para cá. Por outro lado, da avaliação das propostas que o PSD tem aos mais vários níveis, aos mais variados níveis. A própria concepção que o PSD tem daquilo que deve ser uma Câmara Municipal. Não falámos da administração municipal. Mas nós temos uma concepção do funcionamento da autarquia que é uma concepção que passa pela revolução de uma série de áreas. Que é detalhe, naturalmente que hoje está fácil defendê-las, ou pelo menos desenvolvê-las, mas que em detalhe são essencialmente viradas para as pessoas. E, portanto, estamos disponíveis. Mas a resposta é que não foi dada. Foi. Estamos disponíveis e o nosso objetivo... O vereador tem algum plano objetivo? O PSD tem como objetivo ter o número máximo de eleitos possível que os eleitores nos quiserem dar. E, portanto, é completamente prematuro eu estar a dizer todos os cenários são possíveis. Claro, é evidente. Porquê é que eu estaria a dizer se for eleito vereador vou ter um pelouro, ou se for eleito presidente vou ter os pelouros todos, ou se não sequer for eleito não vou ter pelouro nenhum? Porquê é que... Não é? Eu estou a gostar do discurso do Nuno Banza porque já há algum tempo também tem falado que o PSD tem que se afirmar dentro daquilo que tem sido a charneira ou não ser charneira, ou ser moeta ou não ser moeta. O PSD tem que ser capaz de ter um golpe de asa no barreiro e nascer como um criador de uma alternativa. No tal conceito de esquerda, em que o PSD é direita, ou pode ser centro-esquerda, ou o que se quiser, mas eu acho que é essa a perspectiva que o PSD tem hoje para o Barreiro, é essa a batalha que está a querer travar de se afirmar como uma alternativa no Barreiro, uma alternativa ao PS, uma alternativa ao PCP, e parecer como uma força nova. É essa a perspectiva que estão a ter. Claro. Nós acreditamos. Bom, apesar de essa pergunta tem dois lados. Tem dois lados. Tem dois lados. Tem o lado da nossa da vossa convicção. Mas tem o lado do Barreiro. Essa pergunta tem dois lados. E o lado do Barreiro diz que não. O Barreiro diz que não. Ou tem vindo a dizer que não, sempre. Mas nós acreditamos naquilo que dizemos. Nós acreditamos que a nossa proposta é uma proposta que pode trazer valor acrescentado ao Barreiro. Nós acreditamos que as nossas propostas são propostas que podem pôr o Barreiro, discriminar o Barreiro positivamente, fazer com que o Barreiro concorra com outras cidades pelos jovens, pelas empresas, fazer com que o Barreiro... Mas isso já foi dito. O Nuno já disse isso. Na ajuda política para atingir esse patamar, o que é que teria mais para acrescentar? Tem umas notas aí, já falei que era uma casa. Nessa agenda política, o que está bem mais? Nós temos muitas coisas. Nós elegemos, vamos ver. Nós temos o nosso programa eleitoral em elaboração. Certo. Como é que ele está a ser feito? Como é que está a ser elaborado? Nós, o que fizemos, nós entendemos que, sem prejuízo de termos ideias, temos um conjunto de ideias, que são ideias que vêm do passado e nas quais nós acreditamos. E, portanto, nós não dizemos hoje uma coisa que não dissemos há 4 anos, ou mudámos radicalmente de opinião, e hoje já não acreditamos naquilo que há 4 anos era verdade, agora já não é. Não. Há de facto ideias que nós hoje sabemos que devem ser defendidas de forma diferente. E isso é útil, porque também é o resultado do facto de nós termos pensado sobre elas. Mais, porque sempre que se pensa sobre as coisas, estamos a conseguir enriquecê-las. E, portanto, temos coisas que defendíamos antes e continuamos a defender hoje. E mantivemos essas como ideias-chave. Temos algumas que pensamos de forma diferente e começámos a integrá-las. E definimos uma estratégia de envolvimento
de dentro e de fora. Posso dizer uma coisa que não é assim especialmente relevante, mas que fez parte também da estratégia, que foi, fizemos um trabalho próximo com todos os ex-vereadores da Câmara do Barreiro. Todos. Que exerceram pelouros na Câmara do Barreiro. Reunimos com eles, discutimos aquilo que tinha sido o seu trabalho na altura, aquilo que era, à altura, a sua percepção do que é a Câmara do ponto de vista da gestão municipal, do que era a formação e a sua experiência, que é muito importante para nós, e o que é que conseguiam fazer bem, o que é que não conseguiam fazer, e o que é que eles entendem que pode ser a continuidade do contributo do PSD. E isto inclui todos. Abrimos essa possibilidade, propositadamente, aos militantes. E enviámos para os militantes, contactámos diretamente com os militantes do PSD no Barreiro, pedindo-lhes contributos. E abrimos um site na internet, em www.nunobanza.net, a possibilidade dos cidadãos darem os seus contributos para aquilo que são os objetivos que entendem que são os objetivos do Barreiro. O que é o Barreiro que os barreirenses querem? Porque nós temos um conjunto de ideias sobre o que é que nós queremos para o Barreiro. Mas nós acreditamos que o Barreiro deve ser aquilo que os barreirenses querem que seja. Porque eles terão sempre um tipo de palavra. E, portanto, para responder à questão do que é que os barreirenses não têm querido que o Barreiro seja social-democrata. Eu acho que os barreirenses têm querido que o Barreiro seja outra coisa. E muitos deles, nós não sabemos o que é que eles têm querido que o Barreiro seja. Porque os resultados eleitorais têm-nos mostrado que há, sensivelmente, metade dos eleitores do Barreiro que não vai votar. Isso é assim todo o país, em todos os Claro. lugares. E, portanto, quando se diz que o Barreiro, e por isso eu refiro isto, quando se diz que os barreirenses não têm querido que o Barreiro seja social-democrata, o que eu digo é que os barreirenses têm querido que o Barreiro seja outra coisa. Já ficou uma vez em segundo lugar as eleições no Barreiro, não dá números relativas. É verdade, como há experimento é que o estamos. Mas, e teve 2 vereadores, agora na Câmara. Mas, o que nós... Mas agora está um pouco com medo do Bloco de Esquerda, não? O medo do Bloco de Esquerda. O PSD não tem que ter medo de ninguém. Porque a avaliação não é feita pelo partido. Vamos lá ver uma coisa. Os partidos só existem porque são feitos de pessoas. E nós vivemos numa democracia, e a nossa democracia quer se tenha uma visão mais redutora, ou uma visão mais ampla, ela é feita através dos partidos. São os partidos que governam através dos seus eleitos pelos cidadãos. Mas a pergunta é concretamente. Não, é assim, tem medo ou tem mas eu tenho que medo? concluir. Não, mas eu tenho que concluir para dizer isto. Porque é importante que as pessoas percebam, e que eu consiga explicar, que não são os partidos que têm que ter medo uns dos outros. São as pessoas que, quando votam, que têm que ter consciência que são elas próprias que estão a decidir aquilo que será o futuro da sociedade, aquilo que será o futuro do seu país. E, portanto, se os barreirenses, por hipótese, que eu não acredito que aconteça, se os barreirenses, por hipótese, elegessem como Presidente da Câmara o líder do Bloco de Esquerda, não é uma responsabilidade do PSD. É uma responsabilidade dos barreirenses. São as pessoas que votam, e é muita presunção dos partidos achar que podem manipular os cidadãos. Isso é um erro. Os partidos não têm que ter medo uns dos outros, os partidos têm que ir a votos. E têm que trabalhar para isso. Entre um Presidente da Câmara eleito pelo PS ou um Presidente eleito pelo PCP, qual era o que o PSD teria mais seguro para trabalhar? Um Presidente da Câmara eleito pelo PSD, garantidamente. Quando nós estamos a fechar um pouco aqui a conversar há 1h45, houve uma introduçãozinha pequenina, mas há uma coisa aí na agenda que... Há uma coisa que eu não disse, só porque começámos a falar disso e eu não disse, e quero concluir para dizer, que é em relação aos cidadãos com mobilidade reduzida e com necessidades especiais. O PSD fez uma proposta concreta na Câmara para a criação de um projeto municipal para as acessibilidades. Essa proposta foi reprovada.
O PSD acreditava, e acredita ainda hoje, que é preciso tornar o Barreiro uma cidade acessível. E que isso tem que se começar a fazer. Sabemos que não se fará de um dia para o outro. Mas se não começarmos a fazer, nunca estará feito. E na altura, o argumento que foi usado para rejeitar a proposta do PSD foi o argumento de que o Conselho Local de Ação Social do Barreiro lideraria esse processo. O facto é que essa proposta foi rejeitada e até hoje nada foi feito. Mas mais, na altura, o PSD também foi crítico em relação ao facto de se passar para órgãos que devem ter cariz consultivo medidas que são medidas de execução e veio-se a provar que nada aconteceu. Aliás, eu posso dizer em relação, por exemplo, outra das questões que veio na linha dessa decisão de não aprovar a proposta que foi feita em Câmara pelo PSD, de uma coisa tão importante como as acessibilidades, para se começar a fazer. E passava para o Conselho Local de Ação Social, que não foi nada. Vai em linha com a criação do Observatório Municipal de Saúde, que em 2 anos reuniu 2 vezes. A primeira vez foi para tomar posse e a segunda foi para discutir a nomeação do representante da Câmara no Conselho de Administração do Hospital. E, portanto, quando ouvimos dizer que estas coisas que são práticas devem passar para este tipo de conselhos, não só nos preocupa por um lado porque são práticas, porque são de discussão, e, portanto, não devem estar na esfera de conselhos que são importantes, mas que são conselhos consultivos, como até temos algumas dúvidas em relação à forma como os conselhos consultivos funcionam. Isto faz-nos lembrar só uma última questão, que é a proposta que o PSD fez em 2006, no âmbito da segurança, para que se estudasse a eventual criação, se estudasse do ponto de vista técnico e financeiro, a eventual criação de uma polícia municipal. Foi uma proposta feita na Assembleia Municipal do Barreiro, que foi aprovada por unanimidade em 2006. Foi aprovada por unanimidade. E temos no ridículo de, em 2009, voltar novamente a ser aprovada por unanimidade, porque entre 2006 e 2009 não foi nada feito. E, portanto, a Assembleia Municipal voltou a aprovar outra vez por unanimidade uma nova proposta, igual à proposta de 2006, que se estuda outra vez a criação de uma polícia municipal. E, portanto, ficamos um pouco com a ideia da agenda política do PSD e das ideias que o PSD tem aqui para o Barreiro e são bastantes. Eu gostava que ficasse a ideia de que nós, acima de tudo... Mas o Nuno Banza é crítico e não respondeu. Pergunto-lhe se prefere uma Câmara liderada pelo PS ou PSD. Os barreirenses têm que responder. E na prática, diz que quer uma Câmara que o PS é natural, é uma boa resposta, mas a gente conhece os cenários políticos locais. Os partidos têm medo do Bloco de Esquerda e... Não, os partidos não têm medo dos outros. E, portanto... O Bloco de Esquerda não vai contra o PSD. É muito pouca coisa. Vamos lá. O Bloco de Esquerda vai governar. Se for eleito, vai governar o PSD. Não vai. Vai governar o Barreiro. Mas qualquer vereador ao PSD, por exemplo. Não vai dar aquela coisa no PSD. O Bloco de Esquerda não tira nada a ninguém. O Bloco de Esquerda... São os eleitores. Elegerá ou não em função dos decisões dos eleitores. Portanto, isso é uma ideia que têm sido esses eleitores que têm reduzido o PCP na Câmara e querem o PCP na Câmara, por exemplo. Ou o PS. Naturalmente. E por isso eu disse que, mais até do que dizer que os barreirenses não têm querido o PSD, o que eu digo é que os barreirenses o que têm querido é ser governados pelos partidos que têm mal governados. Governados com os resultados que os barreirenses conhecem. Quando nós perguntamos, já tem o Barreiro que quer? Quando nós fazemos esta pergunta, objetivamente, o que nós queremos é que as pessoas pensem. O que nós queremos é que as pessoas pensem elas próprias, que olhem para aquilo que acham que o Barreiro deve ser, que olhem para aquilo que os executivos municipais têm feito e que digam para elas próprias se já têm o Barreiro que querem. E que, em função daquilo que disserem elas próprias, que tem uma alternativa que decidam o que querem fazer. Se o PSD, nós acreditamos que é, mas são os eleitores que têm que decidir. Há algum aspecto que gostasse de referenciar que eu tenha sido muito perguntado. Há muitos aspectos. Nós em breve teremos aquilo que é o nosso draft do programa eleitoral
na net, na página da candidatura. Qual é a página? www.nunobanza.net. Em breve teremos o draft, recolhemos os primeiros contributos e, portanto, em breve teremos o primeiro draft do programa. Continua aberto a contributos e sugestões. E portanto, aí poderemos ver que o PSD tem um conjunto alargado e mais desenvolvido de ideias e de propostas sobre aquilo que é a nossa concepção comum. Em conclusão, um pouco o que me parece é que a ideia que o PSD tem é que as gestões que tem gerido o Barreiro, quer CDU, quer PS, há uma coisa que não tem tido até hoje, a maioria é para o Barreiro, é isso? Há uma coisa que não tem feito até hoje, que é discutir uma estratégia do que é que querem que o Barreiro venha a ser no futuro. Então, quais são as razões que devem votar no Mudança? Bom, em primeiro lugar, eu devo dizer que, ao contrário daquilo que é a convicção, estivemos aqui a falar um bocadinho, a decisão é simples. E a nós, protagonistas destas batalhas políticas, o que nos compete é fazer propostas e defendê-las. Defendê-las o melhor que podemos, o melhor que sabemos. Na firme convicção de que estamos a defender propostas que são melhores do que as propostas dos outros partidos. Mas essa avaliação é uma avaliação dos eleitores. E por isso, para nós, é determinante que as pessoas se envolvam, que saibam quais são as propostas que nós fazemos. Nós acreditamos convictamente que as nossas propostas são melhores, que nós temos uma concepção diferente daquilo que deve ser o futuro do Barreiro, que nós acreditamos que o Barreiro deve ter uma estratégia que não deve ser uma estratégia a 4, nem a 8, nem a 12 anos e que devemos definir e começar a construir o que queremos para o Barreiro no futuro. Temos a convicção de que essa decisão é uma decisão que vai condicionar de forma determinante o que o Barreiro vai ser em função dos concelhos limítrofes, em função da área metropolitana, em função da região. E, portanto, aquilo que dizemos é: interessem-se, ouçam as diferentes propostas e decidam em consciência. Nós acreditamos que as nossas defendem melhor o interesse do Barreiro e dos barreirenses. Mas são os eleitores que decidem. Ok. Boa noite. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. 2 8 dias estaremos aqui com Joaquim Raminhos, candidato do Bloco de Esquerda à presidência da Câmara Municipal da Noite. Muito obrigado pela sua atenção.